meu Senhor e Rei ressuscitou para me dar a oportunidade de ser salvo. Oportunidade é para quem quer. Jesus, ele não vai descer do céu de novo e vai se entregar na cruz do Calvário e passar pela humilhação todinha que você e eu deveríamos passar. Poder estar nessa casa de oração, com mais essa oportunidade que Deus me concede, claro, concede a você também, mas eu tenho que externar minha alegria e a minha satisfação de poder estar nessa casa de oração, poder sentir a presença do Senhor, né? E atrelado a isso, também poder contemplar a face dos irmãos, saber que no universo de muitos valentes, da boca para fora, aleluia, glória a Jesus, é Deus quem sabe quem no ambiente hostil, quem na hora da prova, quem na hora do fogo é provado e aprovado em nome de Jesus. Por isso eu agradeço a Deus, né, pela tua presença aqui nesse lugar. E, enfim, né, a gente fala, a gente sempre cai no mesmo tema, a respeito de oportunidade. Então eu creio que aqui você já está ficando já experimentada em saber que essas oportunidades que são postas para nós, né, tá aí. É para quem verdadeiramente necessita da presença de Deus, muito igual o salmista vai dizer, né, muito mais do que algo palpável, muito mais do que algo, né, tangível, é uma coisa que é sentido, aleluia, na alma, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Então aquele que sente a presença, acha, né, ou melhor dizendo, né, tem certeza que a presença do Senhor é melhor do que qualquer outra coisa, você faz aquilo que você está fazendo hoje, você manifesta aquilo que você está manifestando hoje, a sua adoração, a sua doxologia, a sua expressão de louvor e a sua busca pela presença de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero, né, você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de Jó. As pessoas que acham interessante o livro de Jó, a beleza, a mudança do seu cativeiro, a mudança da sua situação, da sua experiência catastrófica, danosa, de modo que esse homem, ele sentiu na alma quando perdeu seus filhos, e também sentiu na própria carne a dor de ser aquilo que Deus dizia que ele era, um homem íntegro, reto, temente a Deus. Ninguém melhor do que o próprio Deus para dar testemunho de nós mesmos. E melhor ainda, quando nós não estamos presentes no local, né? Que é muito fácil falar de pastora A, da irmã A, do irmão A, do irmão B, quando ele está presente. Olha, o que vale é o teor da conversa, do assunto, quando nós estamos ausentes. E Deus, ele é o testemunho desse homem contemporâneo de Abraão, porque ele também morava nessas cercanias de Uz, os caldeus. Mas esse homem, ele se isolava de toda imoralidade daquele lugar, de toda idolatria daquele lugar. Por isso o próprio Deus disse que ele era um homem íntegro, e integridade é atributo de alguém que é sincero. Jó, ele na verdade ele fala, bem, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então assim, mesmo ele não antes dele passar por essa experiência, ele já respeitava esse Deus que ele ouviu falar dele. Isso fique aí no teu coração, no teu intelecto, presta atenção, meu irmão. Então nós vamos falar aqui agora do pensamento do Jó antes da situação catastrófica que ele passou. Amém, meu irmão? Então, livro de Jó, a primeira referência, capítulo 3, aonde ali verdadeiramente a humanidade de Jó começa a ser exposta. Livro de Jó, capítulo 3, eu vou ler
a partir do versículo 11, porque desde o primeiro versículo até o versículo 26, Jó aqui ele está se queixando, né? Ele começa a se queixar e logo vem os questionamentos. Entendeu, meus irmãos? Logo vem os questionamentos. As perguntas que qualquer um de nós perguntaríamos. A preocupação que cada um de nós teríamos se começássemos a passar por aquilo que ele passou. Então, por favor, senta para ler a Bíblia de forma mais confortável. Muito obrigado por manifestar a reverência à palavra do Senhor. Então vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 11, que diz assim, ó, tem até uma pergunta, por que não morri, né? Versículo 11 diz assim: por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Opa, deixa eu ler aqui. Na verdade que está todos lendo a Bíblia, não está olhando aqui no telão. Entendeu? Então, enquanto vai passando, enquanto vou lendo, eu vou lendo aqui mesmo, igual todos estão lendo na sua própria Bíblia. Graças a Deus que aqui estão pessoas que resolveram trazer a Bíblia física, né? Seja ela, aleluia, glória a Jesus, né? Tanto a Bíblia no livro ou aí no seu celular para acompanhar junto aí, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Versículo 11: por que não morri ao nascer, e por que não esperei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto e não existiria, como criança que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousavam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se concede a luz ao miserável, e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte, e ela não vem, que cavam e procura dela mais do que tesouro ocultos, que se alegrariam por um túmulo, e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Deus de amor, Deus de bondade, Pai da eternidade, muito obrigado, Pai Santo de poder e glória, por essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Bem, como o pastor Adriano disse, e aqui a Bíblia está de forma expositiva e literal, Jó aqui ele começa a se queixar. É a dúvida de todo ser humano que está passando uma luta, algum tipo de perseguição, algum tipo de aflição. Ele aqui não está perguntando, né? Ele aqui, na verdade, ele começa a se queixar e questionar o porquê, né? E ali você pergunta ao universo, pergunta a quem está próximo, pergunta a Deus, pergunta ao ar, você pergunta, você quer resposta. E Jó ele tem essa preocupação, porque quando ele vai justificar suas queixas no capítulo 6, ele sempre tem esse questionamento, ele faz esse questionamento. Quando ele ali é criticado por seus amigos, e que amigos, né?
ele no capítulo 7, no capítulo 6, ele justifica as suas queixas. Mas no capítulo 7, essa referência daqui a pouquinho nós passamos, tá? No versículo 15, está lá: por isso prefiro ser estrangulado antes a morte do que esta tortura. Então isso são relatos, né, de uma pessoa que está sofrendo. A outra referência, se puder colocar para a gente ali no telão, Jó capítulo 6, né, do versículo 24, a partir do versículo 24, que diz assim: vejam que não estou mentindo. Isso aqui depois do amigo dele se manifestar, o primeiro amigo, né, um dos amigos dele, ali a primeira fala que ele faz, né, ele começa já a questionar Jó. Mas, na verdade, quando lá chega no capítulo 6, onde ele justifica suas queixas, a partir do versículo 24, ele fala a esse que dirige a ele, como fala, ele faz, né? Ensina-me e eu me calarei, mostre-me em que tenho errado, como são persuasivas as palavras retas, mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sorte e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenha bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mude de parecer e que não haja injustiça. Mude de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Então aqui ele argumentando no capítulo 6 o sofrimento dele. É muito fácil a pessoa que está de fora falar ou questionar que era o pensamento dos seus amigos, exceto o último, o mais novo. Então assim, o pensamento dos amigos de Jó era um pensamento, por mais que eles estivessem fora do problema. Quando eu falo fora do problema, meus irmãos, apesar de eles serem amigos de Jó, eles ali foram ali para se condoer de Jó. Mas no mesmo tempo que eles foram ali para se condoer com Jó, eles levantaram um falso pensamento, não é nem um questionamento, um falso pensamento sobre aquilo de Jó, porque o pensamento dos amigos de Jó era o mesmo desse mundo secular. É que quem faz coisa boa tem que receber coisas boas, porque a Bíblia diz, né? Aquilo que você semear, você vai colher. Então quem planta, tem até um ditado aí que a pessoa fala: quem planta vento, colhe tempestade. Acho que é uma coisa assim, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Ou seja, se você for buscar problema, você vai receber um problema. Como se quem praticasse a bondade não fosse acometido de uma adversidade. Quantas pessoas que praticam o bem estão recebendo o mal aqui na terra? Porque o mundo jaz no maligno. Então a Bíblia hoje, ela vai balizar, ela vai dar um norte para essas pessoas que pensam que porque faz coisas boas, não estão sujeitos a receber algo de ruim. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Então nós estamos nessa terra sujeitos a tudo isso aí, mas continue fazendo e praticando a bondade, porque quem vai justificar você não é as pessoas que, mesmo assim, mesmo aquelas que batem nas tuas costas, que te elogiam. Jesus, numa quinta-feira, ele estava entrando em Jerusalém montado num burrinho, sendo aplaudido, porque o povo, na verdade, pensou que aquele rei que ia remir Israel, que deu vida ao morto, que deu visão ao cego, que curou a mão ressequida, que fez muitas coisas, outras, ele ia com o seu poder, chegar assim e tirar eles do jugo pesado dos romanos. Eles pensavam que Jesus era o rei dos judeus, que
que seria como se fosse um Barrabás, resolvesse tudo ao fio da espada. Era um rebelde que ali ficava criando motim para fazer o povo se voltar contra os romanos. Então ele pensou, acabou, agora Jesus chegou, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que dois discípulos, alguns discípulos falam para ele, olha, nós fomos rejeitados lá em Samaria, quer que nós oremos, assim como Elias orou, e caiu fogo do céu, a gente ora agora, e vai cair fogo do céu sobre a cabeça deles, vão destruir eles todos. Jesus fala o quê? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Jesus, ele não veio, a única coisa que ele veio para desconstruir é a religiosidade, como dos fariseus. Entendeu, meus irmãos? A ótica errônea, ou errada, que muitas pessoas pensam que, olha só, meus irmãos, olha o exemplo, aí vai falar, pastor, vai voltar de novo na oração do publicano, do fariseu. É a mesma coisa. O fariseu pensou que por suas ações ele estava ali justificado, e quem desceu justificado, logo perdoado, logo alcançou graça do Senhor, foi aquele que expôs quem ele era literalmente, o homem natural. Ele mostrou a sua natureza, a natureza pecadora. Então assim, meus irmãos, é um exemplo para nós. Então esse mesmo povo que recebeu Jesus, com palma, eis aí o rei dos judeus, que vai remir Israel, o próprio dois discípulos do caminho de Emaús, eles também falaram isso. O que está acontecendo? Perguntado pelo Jesus ressurreto. Eles foram perguntados por Jesus ressurreto, o que está acontecendo? Jesus, de forma proposital, perguntou para eles, o que está acontecendo? Que burburinho é aquele ali? Aí eles, totalmente sem espiritualidade nenhuma, porque a Bíblia diz que eles eram discípulos. Discípulos eram alunos de Jesus, pessoas que andavam com ele. Eu não sei sinceramente que discípulo era, se era A, B, mas eu sei que era discípulo. A Bíblia afirma que era discípulo. Então pessoas que andou com Jesus, mas não entendiam contexto nenhum, a essência de Jesus, as pessoas andavam, e tem muitos crentes assim, pessoas que pensam que Jesus é de um jeito, mas Jesus é totalmente diferente. Está 20 anos, 10 anos na igreja, 40 anos, mas não aprende. Ou seja, está mais próximo da porta da saída da igreja do que do altar. Como é que pode isso, meus irmãos? Como pode isso? A pessoa está mais próxima da saída, esperando talvez assim, olhando torto para esperando uma irmã, ou algum irmão falar do sapato. Não gostei desse sapato não, podia vir com preto. Você podia, para o quê? Para virar as costas. Tá vendo? Não gostei dessa igreja aqui não. Então a pessoa está mais próximo da porta de saída da igreja do que do altar, mais próximo da desistência do que do altar da adoração. Então aquele povo recebeu Jesus com pompas, só que Jesus ele excedia na sabedoria, e até hoje excede. Não pense que a sabedoria de Salomão, que era esgotável, a não ser se ele pedisse mais a Deus sabedoria, Deus ia dar mais para ele. Mas a própria Bíblia afirma que não existiu antes e nem depois de Salomão pessoa mais sábia que ele. Mas a sabedoria que nós adquirimos, uma vez que não buscamos mais, ela é esgotável. Então aquele povo recebe Jesus numa quinta-feira com palmas, com alegria, mas Jesus, excedendo em sabedoria, ele entrou como? Num cavalo branco? Não, ele entrou num burrinho, com humildade, entendeu? Na jumentinha, entendeu? Pequenininho, e o povo ali. Mas antes de Jesus entrar em Jerusalém, antes de Jesus entrar em Jerusalém, a Bíblia afirma que ele chorou olhando para aquele lugar. Não só porque ele seria recebido com pompas ali, não tem nada a ver isso. Ele chorou porque naquele lugar, que era um lugar santo, ali ele seria entregue à morte. Está entendendo, meu irmão? E ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que rejeitou o Messias, o ungido do Senhor. Essa mesma Jerusalém, esse mesmo povo
salve Jesus, o rei, o rei, o rei, o rei. Eles mesmo rejeitaram. Não coloca não, não coloca não, não coloca não, não, na placa não. Ah, Pilatos quis colocar lá, rei dos judeus. Não coloca isso aí não, que ele não é nosso rei não. Os próprios fariseus falaram, ele não é nosso rei não, entendeu? Isso aí é um deboche teu, não é nosso rei não. Eles rejeitaram. O que a Bíblia está querendo nos ensinar com isso? Esse povo não entendia que Jesus ele veio para salvar, para mostrar salvação, para que o Deus encarnado, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada, ou tudo que foi feito, teve tudo que foi feito, tudo que foi feito, aleluia, tudo que foi feito teve a digital dele. Então assim, era o pensamento daquele povo também, era o pensamento de Jó. Eu estou fazendo coisa boa, então não posso passar por perrengue, eu não posso. Por isso que muitos crentes, missionários, questionam: Jesus, por que eu estou passando isso? Aí o jovem vai, meu Deus do céu, eu estou vendo o jovem pintando e bordando, é pince aqui, pince ali, é cabelo pintado, é não sei o que, entendeu? E o jovem está ali andando de moto, de PCX, de não sei o que, tem carro, tem celular, não sei o que, caríssimo, entendeu? E eu estou aqui, estou na igreja, né? Estou com um smartphonezinho, caidinho, não sei o que, tal. Isso é o pensamento secular. Pensamento de quem é salvo é um pensamento que você, enquanto estiver nessa terra aqui, você está sujeito à aflição, ao frio, à nudez. Jesus diz: no mundo tereis aflição. Talvez a aflição, por mais que muitas pessoas diminua o grau de sofrimento dessa tua aflição, isso tem afligido o teu coração. Vendo alguém passear com coisa, pessoa tendo coisa do bom e do melhor, não estando na igreja, você estando na igreja, sendo fiel a Deus. Então Jó, ele tinha esse pensamento também. Olha, os meus filhos, eu não sei o que eles estão fazendo, porque eu não estou lá no meio da bagunça. Jó pensava assim: eu não sei o que eles estão fazendo, mas eu sei que eles estão bebendo de forma regalada ali. Está tendo, vinho, bebida, mulheres. Eu sei que eles estão fazendo essa bagunça. Sabe o que Jó fazia? Ele fazia um sacrifício por cada um deles. Isso ali não foi filho de crente, presta atenção, filho de crente. Filho de crente, isso ali não foi, entendeu? Critério para que a casa do primogênito, né, caísse sobre a cabeça de todos eles, matando os 10 de uma vez só. Porque Deus deu mais 10 filhos para Jó. Significa dizer que os 10 morreram tudo. Está entendendo? E Jó fazia sacrifício. Então tudo bem, mães, presta atenção. O teu joelho é o telefone com Deus. Teu joelho. Muitos lares estão de pé porque tem mães agachadas. E muitas pessoas falam: está vendo aí, de pé aqui, olha para mim. As pessoas, filhos andando, marido andando para lá e para cá, tudo de pé. E a mãe ajoelhada embaixo. Nem sempre quem está embaixo, entendeu? Nem sempre quem está embaixo está por cima não, meu irmão. Está por baixo não, perdão. Cuidado. Deus entende a oração de uma mãe que se ajoelha, porque tem muitos filhos ainda respirando, que tem muitas mães orando. Então assim, nós temos que extirpar esse pensamento secular, mundano, rasteiro, limitado, que nós estamos nessa terra aqui, meus irmãos, entendeu? Não podemos passar por aflição. Indo por Salmo 91, praga alguma chegará à sua tenda. Tem pessoas aqui que já passaram por mesa de cirurgia, pessoas que às vezes têm um tipo de limitação, pessoas que às vezes, entendeu? Teve algum tipo de enfermidade. Ora, Salmo 91, não está dizendo praga alguma chegará à sua tenda? Então por que chegou? Então por que chegou a febre? Então por que chegou a gripe? Então por que chegou a Covid? Esse é o pensamento secular.
Pensamento de quem é do céu sabe que está sujeito a passar por sofrimento aqui. O apóstolo Paulo disse: olha, eu sofri naufrágio, nudez, sofrimento, fome, fui assaltado, fui açoitado, picado por serpente, açoitado de novo, conhecido como tagarela, e por aí vai. Mas ele no final ele fala: ó, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé. Agora estou indo para receber a coroa. Isso aí é um testemunho para aquelas pessoas que estavam ouvindo, e nós que lemos isso, tinha um pensamento celeste, pensamento do céu. E hoje a gente vê muitas maldades. Por que acontecem essas coisas? Ah, a mulher morreu esfaqueada. Aí o testemunho da família: meu Deus, ela não fazia nada demais, uma pessoa muito boa, ajudava a família, era da casa, do serviço para casa. Por quê? As pessoas pensam assim: eu estou fazendo coisa boa, não estou sujeito a isso. A gente tem que lamentar, ficar triste, mas infelizmente nesse mundo caído, nós estamos sujeitos a isso. E esse é o pensamento de Satanás também. Eu estou falando aqui pensamento secular. Claro, se a Bíblia diz no mundo jaz do maligno, é o pensamento de Satanás. Por quê? O que ele fala no capítulo 1? Quando ele fala: tá vendo aí? Jó tem tudo, é o homem mais rico desse lugar. Entendeu? Bons filhos, né? Bons filhos que eu falo na questão de saúde, né? A Bíblia não fala nada a respeito dele estar doente, enfermo, um é paralítico, não. Aparentemente, todos eles tinham uma saúde perfeita, né? Não é verdade? Mas tem filhos aí perfeitos. É igual aí as mães, né? Filho está no mundo perdido aí, amanhã meu filho não era envolvido. Ou seja, mesmo a pessoa fazendo coisas ruins, reprováveis, tem um bom testemunho. Então esse é o pensamento demoníaco. Satanás, ele falou isso: eu quero ver, tirar tudo. Ele tirou todos os bens visíveis, tangíveis, palpáveis de Jó, inclusive a sua família. Só não tirou a sua esposa, que era a carne dele. Então, tocando na esposa de Jó também é como se estivesse tocando literalmente na vida de Jó, porque na carne dele tocou. Só que a mulher não estava sentindo a dor dos tumores, o corpo todo que ele teve. Não é mesmo? Uma espinha incomoda, né? É isso aí, meus irmãos. Imagine você com o teu corpo tomado por tumores, de modo que você sentava na cinza e se coçava com um caco de telha. Aí quando você tem, na verdade, herpes pelo corpo, o que eles falam é o quê? E você, quem teve, né, ou conhece uma pessoa que teve herpes, é uma coisa que incomoda, que fica coçando. Aí o médico fala assim: não coça não. Meu Deus do céu, como é que eu vou coçar, gente? Tá igual aquele negócio de, não sei se é sarampo ou catapora, uma coisa assim, que coça. Catapora, né? Aí botavam uma meia na mão das crianças, que é para não ferir. Porque ferindo, saía naquela secreção, aí parece que ia proliferando, uma coisa desse tipo. Mas ali é colocado uma proteção na mão das crianças para não coçar. Mas é uma coisa que incomoda. Como é que tu vai falar uma pessoa que está sentindo o seu corpo coçar para não coçar? Mas Jó fazia isso. Por necessidade, um caco, ele se coçava. E você imagina aquilo se coçando, aquilo ali ferindo cada vez mais. Entendeu, meu irmão? Por isso esse homem, ele fala que ele, no capítulo 6, ele fala: louvado seja Deus, no versículo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Deixa eu ver aqui, no versículo, a partir do versículo 27 do capítulo 6, diz assim: até sobre um órfão vocês lançariam sorte e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mude o seu parecer, ou seja, mude o pensamento de vocês, porque vocês estão me julgando, porque eu estou passando por esse problema. Entendeu? Os amigos de Jó falavam: conta, poxa, conta o teu pecado. Não é possível um homem passar por isso se não estiver errado. Até Eli saber da boca de Ana que ela não estava bêbada. Até também aqueles homens que
estavam ali reunidos em Jerusalém, né? Saber que eles não estavam cheios de mosto, bêbados, aquela hora da manhã, 9 horas da manhã, foi o que? Foram, né, revelados para eles, literalmente, que eles não estavam, os homens, os galileus, em Atos capítulo 2, não estavam bêbados, e lá, aleluia, livro de Samuel, 1 Samuel, eles não sabiam, Eli não sabia que Ana estava embriagada, até saber da boca dela, que ela estava atribulada. Então é natural, mas esse homem preferiu amaldiçoar o dia do nascimento dele, do que pecar contra Deus. Por outro lado, 39 vezes ele perguntou por quê? Porque é o pensamento secular, é o pensamento, eu fico até meio coisa de falar, o pensamento de Jó é demoníaco, mas infelizmente é o pensamento secular, o pensamento desse mundo. Você está fazendo coisa boa, você não tem que passar por coisas ruins. Está entendendo, meu irmão? Que isso, pastor? Está preparando? Não, estou experimentando você através da Bíblia, que nós estamos sujeitos a passar coisas ruins aqui. Que tem pessoas que fazem esse questionamento que Jó fez. Tem pessoas que têm esse pensamento satânico, como Satanás. Olha, tira tudo dele, mas tirou a família, tirou a saúde de Jó, mas Deus só não permitiu tirar a vida dele. Amém ou não amém? Então ele justifica. Mas ele fala uma coisa maravilhosa na última referência, Maria, Jó capítulo 42, que todo mundo gosta de ler, para a gente caminhar para o final aqui. Todo mundo gosta de ler Jó 42. E tem até uma música, né? Eu não vou falar louvor, porque louvores são aqueles que exaltam a Deus. Hoje as músicas, todas praticamente, não estão exaltando Deus. São toda música egocêntrica, ou perdão, antropocêntrica, porque exalta o homem, coloca o homem no centro, e não fala de Deus. Sempre fala, ó, Deus vai te levantar, Deus vai ser isso, aquilo. Então até uma música que fala, Senhor, meu caráter, me dá um coração de Jó. É assim que fala a música. Torna, Senhor. Sei que Anderson Freire é um excelente compositor, mas a maioria das suas músicas é antropocêntrica, né? Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí já vê, né? Aquelas músicas para, né, para afagar ego de crente mimado, que é a maioria que tem. Então numa música dessa aí ele fala, troca Senhor, acho que é isso, troca Senhor, toca no meu cara, alguma coisa desse tipo, mas pede um coração de Jó. Pede um coração de Jó. Só quer só o coração de Jó? Não quer a dor que ele sentiu, não? A enfermidade que ele sentiu, não? A humilhação que ele sentiu, não? Só quer só o coração? Tem que passar pela luta também. Jó 42, caminhando para o final, 42, e Jó, ele fala assim, né? No primeiro versículo, né? Então Jó respondeu ao Senhor. Isso aqui, depois do Senhor chamar Jó no canto, puxar Jó e mostrar Jó, né? Aquilo, olha, Deus ele não falou nem quem ele era, mas aquilo que ele fez. Já começou assim: onde você estava quando eu fiz isso? Quando eu fiz aquilo outro? Aí Jó começa o quê? A dor que ele sentia na carne começa a ir na alma, no cerne do espírito de Jó. Ele começa a fazer isso aqui, a diminuir, a encolher. Deus vai falando, onde você estava? Aonde você estava quando eu fiz isso? Deus vai passeando com Jó. E depois disso, desse, né, monólogo, né, desse diálogo, né, porque são duas pessoas, monólogo, né, a pessoa conversando consigo mesmo, né, desse diálogo que ele teve com Deus, ou melhor dizendo, que Deus se falou com ele, né, ele vem no capítulo 42, antes do versículo 10, vem aí, do primeiro versículo, Jó reconhecendo, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento
encobre os meus planos. Na verdade, falei. Eu vou repetir essa parte aqui, ó. Na verdade, falei. Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste, escute o que eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino. Ó, me abomino. Você sabe o que é abominação, né? Abominação, né? É coisa que nos afasta de Deus. Coisas que causam, né? Como é que eu digo assim? Espécie em Deus. Coisa que Deus se enoja. Ele está se colocando como algo repreensível. Está entendendo? E Jó está dizendo, por isso eu me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Esse aqui é Jó falando, reconhecendo que aquilo que ele pensava não era. Aqui está mudando a perspectiva de Jó. Jó ele foi experimentado no fogo, coisas que muitas das vezes nós não estamos preparados para passar. Sabia disso? Por isso nós temos que nos fortalecer. A Bíblia fala, aquele que pensa está de pé. Cuidado, cuidado, para que não caia na adversidade. Não fala essa frase, tá? Que eu falei na adversidade, mas cuidado, cuide. Está alertando você, meu irmão, está alertando você, minha irmã, a ficar, atento, para não falar aquilo que Jó falou. Mesmo tendo, como é que eu vou dizer assim, né? Legitimidade. Por que não dizer assim? Porque era ele que estava passando, ele que estava passando todo o sofrimento. O próprio Jesus disse, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. É fácil nós falarmos isso, né? Mas passa por aquilo que Jesus passou, não podia. Passa por aquilo que Jó passou, você não podia. Eu não podia. Agora, se nós estivermos fortes espiritualmente, nós passaremos. Por isso que na pergunta que foi feita aqui, se eu não me engano, acho que na escola bíblica dominical, quando era cheia, né? Uma mãe perguntada, né? Ou as mães aqui perguntadas se eram capazes de entregar o seu filho, ou sacrificar o próprio filho, assim como Abraão foi sacrificado. E muitas mães, algumas falaram não, entendeu? Mas a resposta certa seria, só Deus sabe. Porque você fazer uma autoafirmação, não sou capaz, significa dizer que assim como você não é capaz de ir até um lugar determinado e apresentar o seu filho como sacrifício, por mais que não fosse sacrificar, e Deus, eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, e a Bíblia mostra isso, que Deus ele não queria sacrificar Isaac, mas ele queria uma prova de fé e de fidelidade. Ele não queria um sacrifício, mas ele queria uma prova de fidelidade, e ele testificou isso ao falar, agora eu sei, Abraão, que você é um homem de fé, é um homem fiel a mim, é um homem que não poupou seu próprio filho, seu único filho. Está entendendo, meu irmão? Deus ele não queria a morte, até porque ele não aceita isso, sacrifício humano. Que dirá, né? Manassés, né? Que sacrificava as pessoas de outro jeito, depois se arrependeu, né? Mas tudo bem. Antes disso, sacrificava a criança, a Manoque. Aleluia, glória a Jesus. Deus não aceita isso, sacrifício de criança. Amém, meus irmãos? Mas Deus ele queria uma prova de fé. Ali o pensamento de Abraão foi mudado, porque ele pensou que Deus queria o filho dele como sacrifício, até Deus levantar o cordeiro, preparar o cordeiro para o holocausto. Está entendendo, meu irmão? Que nós possamos mudar a nossa perspectiva, a nossa forma de ver as coisas como Deus faz. Porque Deus, ele está no céu e nós estamos aqui. Nosso pensamento é limitado. Nosso conhecimento, jovens,
são limitados. Por isso que foi falado mais cedo isso. Nós sempre estamos prontos a aprender um pouco mais, contanto que o conteúdo seja a palavra de Deus. O exemplo seja emanado da Bíblia. Entendeu? Porque se o mundo jaz no maligno, o mundo não tem nada a nos ensinar. Está entendendo? O mundo não tem nada a nos ensinar. Então que nós possamos mudar essa perspectiva, essa forma de ver as coisas como Deus faz. Hoje você não tem, mas amanhã você vai ter, jovem. Aleluia, glória a Jesus. Seja fiel a Deus, que Deus busca pessoas fiéis nos seus pensamentos. Como é que eu vou dizer assim? No seu quarto, nos seus momentos sozinhos. Deus, ele busca a fidelidade assim. Não pessoas que aparentemente parecem ser santo, honesto, boa pessoa aqui dentro, no meio de todo mundo, mas dentro de casa, entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então assim, esse é o pensamento secular, logo o pensamento demoníaco. Que nós possamos mudar o prisma, o nosso foco de visão, porque se nós formos olhar para a dificuldade, para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos perder o foco que é Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia.